Bom dia, galerinha animada do segundo ano. Espero que todos estejam bem. Estava aí com saudade de vocês. Tivemos uma semana aí de folga, né, por conta do feriado. Mas estamos aí hoje para mais uma aula de biologia. E hoje vamos falar de histologia, mais especificamente sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo. Então vamos lá, galera. Histologia corresponde à parte da biologia que se dedica ao estudo dos tecidos. E o tecido, ele corresponde a um grupo de células especializadas que se juntam para realizar uma determinada função. Existem diferentes tecidos no nosso corpo. Eu destaquei aqui os tecidos epiteliais, tecido conjuntivo, muscular e hematopoético. Em relação aos tecidos epiteliais, ele é caracterizado por células muito unidas, com pouco ou nenhum material intercelular. Também por ser um tecido avascularizado, ou seja, sem vasos sanguíneos. Por não apresentar vasos sanguíneos, ele vai receber nutrientes por difusão, a partir de vasos sanguíneos localizados em tecidos conjuntivos subjacentes. Quanto à função, nós podemos classificar o epitélio como de revestimento, que revestem as superfícies externas do corpo, além de revestir cavidades e órgãos internos, ou tecido glandular ou de secreção. Esse tem função secretora, com células especializadas na produção e secreção de substâncias. Formam o que a gente chama de glândulas. Em relação ao número de células, eu posso classificá-lo como tecido epitelial simples, com apenas uma camada de célula, ou estratificado, com várias camadas de células. Podemos também encontrar um tecido epitelial de transição. Vai depender da condição em que ele se encontra. Nessa figura aí, nós temos a localização, né, desses epitélios diferenciados, né, em diferentes partes do nosso corpo. Nesse slide, eu queria destacar para vocês que o epitélio de revestimento, a gente pode encontrar o que a gente chama de mucosa e serosa. Mucosa são aqueles epitélios que revestem cavidades do nosso corpo, como, por exemplo, a mucosa bucal, que vai revestir a boca, tem uma característica diferenciada. A mucosa nasal, né, com suas células ciliadas, especializadas aí na retenção de muco. Já as serosas é o epitélio que reveste órgãos internos. Então, nessa figura aqui, a gente tem a pleura, que é a serosa que reveste os pulmões, o pericárdio, a serosa que reveste o coração, e o peritônio, a serosa que reveste o intestino. O tecido epitelial ele pode apresentar algumas especializações. Já que suas células precisam se manter muito unidas, eu posso encontrar junções de ancoragem que aumentam a adesão entre essas células, como, por exemplo, estruturas que a gente chama de desmossomos, que aumentam a adesão entre essas células vizinhas. Podemos encontrar também junções comunicantes, que permitem a troca de material entre essas células vizinhas, além das junções oclusivas, que bloqueiam a passagem de substância entre essas células. Essa figura aqui é uma figura que a gente tem na apostila, onde está destacado aí essas especializações do epitélio. Podemos encontrar também as microvilosidades, que estão presentes nas células intestinais, aumentando a capacidade de absorção do intestino. E aqui uma especialização que são os cílios, presentes, por exemplo, na traqueia. Esses cílios podem ser localizados em locais que precisam
reter muco, né? Produzir muco. E esse muco ele vai reter bactérias e partículas presentes no ar que poderiam prejudicar o nosso organismo. O epitélio glandular, ele é especializado na produção de secreção. Podemos classificar as diferentes glândulas como glândulas endócrinas, que lançam seu produto diretamente no sangue, como por exemplo a glândula tireoide. Nós temos também as glândulas exócrinas, que lançam seus produtos para fora do corpo ou em órgãos, né, em cavidades internas do nosso corpo. Temos aí, por exemplo, a glândula salivar, a glândula mamária, a glândula lacrimal, ou glândulas mistas, que atuam com uma parte endócrina e uma parte exócrina. Um destaque aí para o pâncreas. Então, temos aí nesse slide o pâncreas, né? A nossa glândula mista. Em relação à parte exócrina do pâncreas, é quando ele secreta o suco pancreático, que vai ser eliminado no intestino, possui enzimas digestivas. Em relação à parte endócrina, quando ele secreta a insulina, que vai atuar aí no controle de glicose no nosso sangue. Além da insulina, o pâncreas produz o glucagon. Um descontrole na produção de insulina, né, quando o pâncreas não consegue produzir insulina de forma suficiente, ele pode trazer um problema que a gente chama de diabetes. Então, nesse slide aí, a gente tem alguns dados em relação a diabetes no Brasil. Nesse slide aí, a gente tem a caracterização em relação ao gênero, um problema que afeta um número maior de homens do que de mulheres, embora a diferença não seja tão acentuada assim. Nesse slide, nós temos aí as diferentes glândulas endócrinas e exócrinas presentes no nosso corpo. Em relação ao tecido conjuntivo, ele vai desempenhar funções de preenchimento de espaços entre órgãos, além de função de sustentação, defesa e nutrição. Diferentemente do tecido epitelial, o tecido conjuntivo possui muita substância intercelular. É o tecido mais frequente do nosso corpo. Possui células especializadas como os fibroblastos, são as células mais frequentes, responsáveis pela formação das fibras e de substância intercelular. Os macrófagos, que têm capacidade de realizar fagocitose, agindo na defesa do nosso organismo. Mastócitos, que secretam a heparina, uma substância anticoagulante. Plasmócito, que atua na defesa, produzindo anticorpos. E os adipócitos, que são células especializadas no armazenamento de gordura, que funciona como reserva de energia. Tecido conjuntivo propriamente dito pode ser classificado como tecido conjuntivo frouxo. Preenche espaços não ocupados por outros tecidos, apoia e nutre células epiteliais, envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos e linfáticos. Temos também um tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Ele tem um predomínio de fibroblastos e fibras colágenas. Forma derme, tendões e ligamentos. Então, temos aí no calcanhar o tendão de Aquiles. A nossa pele é um órgão responsável por diversas funções importantes, como proteção, percepção tátil e manutenção da temperatura corporal. É um órgão formado por duas camadas unidas, a epiderme e a derme. Uma observação em relação à hipoderme ou tela subcutânea é que ela é formada por tecido conjuntivo frouxo, com muitas células adiposas. Vai funcionar então como uma reserva energética e isolamento térmico, mas a hipoderme não faz parte da pele. Na epiderme, ela é uma camada mais superficial da pele, formada por tecido classificado como pavimentoso estratificado, então com várias camadas de células. Eu destaquei aqui duas camadas da epiderme, a camada basal, que ela tem elevada taxa mitótica, onde são geradas novas células, e a camada córnea,
formada por células mortas queratinizadas, achatadas como escamas. Vai atuar na proteção e são eliminadas constantemente por um processo que a gente chama de descamação. Aqui eu destaquei, né, a camada córnea atuando na proteção de substâncias prejudiciais para o nosso corpo. Principais células da epiderme, nós temos os melanócitos, células especializadas na produção de melanina, que é o pigmento escuro que dá cor à pele e aos pelos. A melanina garante proteção contra a radiação ultravioleta da luz solar, que poderia desencadear aí câncer de pele. As células de Langerhans, células que possuem muitas projeções, realizam o reconhecimento e a destruição de agentes estranhos que entram na pele, além de estimular o sistema imune. E as células de Merkel, células ligadas às fibras nervosas da derme, atuam na percepção de estímulos mecânicos. A derme é formada por tecido conjuntivo e dividida em duas camadas, a camada papilar e a reticular. A camada papilar é rica em tecido conjuntivo frouxo, possui saliências que aumentam a adesão com a epiderme, rica em fibras colágenas. Já a camada reticular é rica em tecido conjuntivo mais denso e com fibras elásticas. Nessa camada encontramos os vasos sanguíneos e vasos linfáticos, terminações nervosas, além das raízes de pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Então aí temos uma figura mostrando as duas camadas da pele, a hipoderme. E aqui, para terminar, os anexos epidérmicos. Os pelos, estruturas de queratina que se formam no folículo piloso, as unhas, placas de queratina que estão localizadas nas pontas dos dedos, as glândulas sebáceas, localizadas junto ao folículo piloso, onde vão lançar uma substância oleosa com função de lubrificação, e as glândulas sudoríparas, localizadas na derme, se conectam a poros, né, localizados na epiderme, onde elas vão eliminar o suor, importante na manutenção da temperatura corporal. Então, isso que eu queria apresentar para vocês. Qualquer informação vocês complementar, vocês podem consultar a nossa apostila e vou passar também para vocês algumas atividades complementares. Grande abraço aí para todo mundo.